Bom dia, pessoal. Emerson Castro Júnior, Instituto de Matemática e Estatística da USP. E eu vim trazer continuação sobre corpos. A última vez, na anterior, nós vimos a definição de corpo. São 11, 10, tem um monte de condição lá. Mas qual é a necessidade de ter tantas condições? Pode parecer contraintuitivo, mas na verdade é intuitivo. Então eu vou trazer um exemplo de algo que é um corpo e a gente vai testar coisa a coisa para provar que é realmente um corpo. Então vamos lá, talvez você não tenha visto essa estrutura ainda, mas qual que ela é? Nós chamamos ela de Z2. Essa estrutura tem somente dois elementos, a classe que chamamos do 0 e a classe que chamamos do 1. Certo? São como se fosse um 0 e 1 mesmo, só que propriedade que eles têm? A classe do 0 é a mesma que a classe do 2, que é a mesma que a classe do 4, e aí vai, que é a mesma que a classe de todos os números pares. A classe do 1 é a mesma classe do 3, é a mesma classe do 5, e é a mesma classe dos números ímpares. Certo? Vai também indo para trás, para os negativos. É a classe do menos 2, do menos 4, do menos 6, aqui é a classe do menos 1, do menos 3. Você pode trabalhar com essas coisas. A maneira formal de montar esse conjunto é mais complicado, porque são classes de equivalência, tem toda uma volta que a gente faz, tudo. Mas ao invés de se ater a isso, vamos usar somente essas propriedades e que a gente tem uma soma normal e uma multiplicação normal. E já dadas essas operações, a gente vai provar que isso dá um corpo. Não vamos nos ater a construir essa estrutura, porque dá muita volta. Então vamos lá. Qual era a primeira coisa? A soma de dois elementos continua lá. Então vamos ver. Se eu fizer 0 mais 0, vamos lá. 0 mais 0, classe do 0 mais classe do 0, é a classe do 0 mais 0. Nós podemos somar classes como se fossem números normais. É a classe do próprio 0. 2 mais 2 dá 4, continua na mesma classe. Não fez diferença. E 0 mais 1 dá 1. 0 mais 3 dá 3. Qualquer soma que você fizer vai continuar sendo a classe de 1 inteiro. E a classe de 1 inteiro vai continuar aqui. A soma não vai sair. 0 mais 1 é a mesma coisa que 1 mais 0. Então a classe resultante também vai ser a mesma. Associatividade. Se você tem 0 mais 1, por exemplo, e depois você ainda soma com 0, como isso vai ficar a classe das três coisas somadas, você vai somar como números normais, os números inteiros têm essa propriedade da associatividade, então vai continuar sendo associativo. Tem aquela propriedade de não importa a ordem de quem você soma primeiro. Tem o inverso? Aí começa o primeiro problema. Vamos ver. Se eu tiver o 0, vamos pegar um elemento qualquer. Com que classe que eu somo para continuar dando ele próprio? É meio óbvio, porque são inteiros, né? Se eu pegar a classe do 0, A mais 0 continua sendo A. E a classe do 0 é o 2 também, então A mais 2 vai continuar sendo o A mais 2, só que está na mesma classe do 0. Então, talvez seja o primeiro conjunto que nós vemos que cada elemento tem vários representantes, às vezes pode confundir, mas não se esqueça que nesse caso o 2 equivale ao 0, equivale ao 4, todos os pares são a mesma coisa. O 0 é um elemento neutro, então a classe do 0 é um elemento neutro. Ok, então se eu tiver um A, quem é este elemento B tal que vai dar o 0? Lembra que tem que ter um inverso? Alguém que se eu somar é como se fosse menos ele? Tem que dar o 0. Então, quem que é esse B? Vamos fazer o teste. Bom, tem um jeito mais formal algébrico de se fazer, mas eu vou fazer um jeito mais intuitivo, que é o quê? Existe um elemento que eu posso chamar de menos A? Se existir, quem é ele? Note que o A, ele só pode ser 0 ou 1, né? Se ele for 0, 0 mais 0 dá 0. Olha, então tem o inverso do 0. O inverso é o oposto do 0.
0 mais 0 dá o 0. É como se fosse o menos 0. Se for 1, quem que é o oposto do 1 será? 1 mais 0 vai dar 1. Não dá 0. Se for 1 mais 1, dá 2. E 2 é 0. Então, se a classe do A for 1, o oposto, ou seja, a classe oposta, o menos A, vai ser também ele mesmo. E se o elemento for 0, o oposto dele vai ser ele mesmo. Ou seja, o oposto dele é sempre ele mesmo. É o que nós chamamos de característica 2. Esse corpo tem característica 2. Ele mais ele mesmo dá 0. Ele é o próprio oposto na soma. Eba, já sabemos que tem um menos ele. Se tem sempre um menos ele, podemos fazer esse tipo de coisa. Quer ver? Imagina que eu quero descobrir que classe é essa do x. Mais a classe do 1 é igual à classe do 1. Bom, sabendo que tem um inverso aditivo, a gente literalmente pode fazer aquela regrinha de subtrair dos dois lados. Porque existe um inverso aditivo, existe menos a classe. Ela menos ela mesma, cancela. Ela menos ela mesma, cancela. Cancela ficando o quê? A classe nula. Classe nula. Olha, então esse x é a classe nula. Nós podemos trabalhar com equações em que precisamos da parte aditiva da coisa. Beleza, resolvemos a parte com a soma. Agora temos que ver a parte da multiplicação. Voltei. Então vamos ver a parte da multiplicação. Com a multiplicação é a mesma coisa. Vamos lá. Se eu fizer um inteiro vezes outro inteiro, vai deixar de ser inteiro? Não. Então vai continuar em alguma dessas classes. Os inteiros são comutativos. A multiplicação dos inteiros é comutativa. Então vai continuar sendo comutativo. Beleza, já vi a comutatividade. Associativa. Se eu faço 1 vezes 2 vezes 3, como vimos antes. Não importa se eu faço 1 vezes 2 primeiro, ou se eu faço 2 vezes 3 primeiro. Da mesma forma, como vai ser multiplicações de inteiros dentro de uma classe, acontece a mesma coisa. Então já temos a associatividade também. Agora a pergunta, tem um elemento neutro na multiplicação? Existe alguma coisa, uma classe, que vezes a outra, vai continuar dando sempre a outra, que não vai fazer diferença? Bom, vamos ver. Só tem o 0 ou 1 como chance. Então vamos ver. Se eu fizer 0 vezes um inteiro, vai dar um inteiro? 0 vezes uma coisa, vai dar 0. Então não é o 0. Então se existir tem que ser o 1. Vamos ver. 1 vezes uma coisa dá ela mesma no reino dos inteiros. E como são classes que dependem de números inteiros, o 1 é o neutro multiplicativo. 1 vezes a classe dá ela mesma. Então podemos fazer coisas como essa. Se em uma equação você tiver a classe de 1x, é a mesma coisa que a classe do próprio x. Ou seja, 1 não faz diferença. Certo. Agora a parte mais importante do corpo, que carrega a propriedade mais importante. Tem contrário? Todo elemento que não é o 0 tem inverso? Bom, todo elemento que não é o 0, ou seja, que não é o nulo aditivo. O 0 é o nulo aditivo. A gente chama de 0 porque já associa com o nosso conceito de 0. Então, exceto ele. Os outros têm inverso? Bom, vamos ver. Se eu pegar este elemento, tem uma classe inversa, ou seja, a gente usa a notação elevada a menos 1, tal que vai dar a classe 1, o elemento 1. Bom, vamos ver. Esse A não pode ser 0. Resta só 1. Então vamos testar. Esse 1. Tem algum outro elemento que vezes esse outro elemento vai voltar a dar 1? Olha! Esse inverso é a própria classe do 1. Porque 1 vezes 1 dá 1. Então, o inverso do 1 multiplicativo também é 1. E o oposto na adição também é o próprio 1. Então ele tem inverso. Todo elemento que não é o 0 tem inverso. Então é um corpo. Nós podemos... cada uma das propriedades nós fomos uma por uma montando. É comutativa, tem inverso, tem neutro, tem
associativa, acho que eu já falei. Distributiva, faltou a distributiva. Vamos ver. Se você tem um elemento vezes outro elemento, o que acontece? Lembra que é a classe de todas as operações juntas. Então você vai ter a classe do A vezes B mais C. Só que isso são todos números inteiros dentro dessa classe. Como são todos números inteiros, é só fazer a distributiva, porque a distributiva está bem definida nos números inteiros. Lembrando que para ser uma única classe, a gente teria que trabalhar em como construímos esse conjunto. Mostrar que é uma classe só. Só que nós não vamos fazer isso, porque isso já é outra coisa. O foco aqui é em provar que é um corpo. E de fato, fechou todas as propriedades. Com todas essas propriedades, podemos resolver equações nela. Por exemplo, imagina que você tem 2x mais 3 igual a 4. Tudo isso no Z2. Então, vamos lá. O 2. O 2 é a mesma coisa que o 0. O 3 é a mesma coisa que o 1. O 4 é a mesma coisa que o 0. 0 vezes qualquer coisa é a classe do 0. Ou seja, a classe do 1 igual a 0. Opa! Quer dizer então que esta equação deu um resultado impossível, então ela não tem soluções. E aí dá para você resolver muitas equações usando as propriedades do corpo, porque ele garante que você vai ter inverso aditivo e inverso multiplicativo. E aí temos uma estrutura que é corpo. Na próxima aula vamos ver mais um exemplo disso e seguimos adiante. Bom, pode brincar com equações nesse reino, porque é um corpo.